esse é o Clínica na Pandemia 8. E hoje nós temos a honra de receber a Renata Ferraz. E eu gostaria de introduzir o tema, que é luto na pandemia, né? Falando um pouquinho sobre luto e trazendo um poema do Drummond. Desde o primeiro instante da nossa vida, trazemos conosco os conflitos entre união e separação, completude e incompletude, segurança e desamparo, vida e morte. Vivemos várias separações durante a vida, interrupções de relacionamentos ocasionadas pela morte física ou por amores acabados. E, obviamente, a perspectiva da inevitável separação da vida pela morte física. Segundo o psicanalista Igor Caruso, nascer já é morte, e amar já é separação. Quando uma vida se extingue, a única presença possível é a da falta, que, por sua vez, se faz representar na lembrança de uma presença. A falta é a lembrança de uma presença. Na elaboração de uma perda, é preciso restituir à consciência a parte que se foi com a separação, que se foi com o outro, e trazer de volta a integridade do eu. Os rituais fúnebres têm sido, desde a antiguidade, um espaço de elaboração simbólica da separação do morto. Durante a pandemia, no Covid-19, a dificuldade de viver o luto, a falta de acolhimento social ao sofrimento, aponta para um movimento de negação e para a imposição ao enlutado de desfazer precocemente o registro da perda na consciência. Ademais, na contemporaneidade tem se confundido integridade psíquica com rápida adaptação às circunstâncias. E os ritos de aproximação e afastamento, necessários à elaboração do luto, são tragados pela busca da restauração imediata da integridade, às custas da negação da perda. A impossibilidade dos rituais fúnebres nos priva de um espaço de elaboração simbólica da morte dos nossos entes queridos. Os rituais instalados na elaboração da separação de um objeto de amor que está vivo, da mesma forma que os rituais de elaboração do luto por morte física do ser amado, visam a preservação do que está vivo, mas auxiliam na separação também do que morreu. Na pandemia, quem realizou o ritual fúnebre foram os coveiros, né? E quase paradoxalmente, fazendo esse ritual com medo da contaminação. Carlos Machado, antropólogo, relata que o impulso que leva os indivíduos ou coletividades a praticar os seus rituais funerários, que tem nesse caso como elemento central o corpo morto, aponta unicamente para o homem vivo, a sociedade dos vivos. O ritual da morte será, em definitivo, um ritual de vida. Garantir a boa ida ao companheiro é uma forma de preservar a paz dos que ficam. O Carlos Machado conta que, em Portugal, na tradição, os camponeses cantam muito, né? E fazem um ritual que envolve todas as canções, mas que a ideia que fica é assim: vamos cantar para que o morto não venha buscar um de nós, não volte para buscar um de nós. Isso é no folclore, em Portugal. Faz parte do ritual de luto o vai e vem, o trazer e mandar embora, tentativa de manter o outro vivo na consciência até deixá-lo ir de vez. Pensar em alguém faz parte do processo de esquecer. Voltar àquele mesmo lugar, escrever um texto, tocar a canção preferida do morto, rever as fotos do relacionamento, acompanha o processo de luto. Pequenos atos rituais, falas, gestos, formam no seu conjunto sistemas que integram símbolos de elaboração, de uma separação, transformando-a em um rito de passagem, ou seja, um rito de reconexão e de ressignificação. E aí, a tônica que eu quero
trazer, né, para o nosso encontro, que esse aqui também é um rito, né? E, aliás, o Clínica na Pandemia tinha essa característica desde o começo, que era um espaço de elaboração de todas as nossas vivências, das nossas perdas durante o processo de pandemia. Na vida que morre, nós procurarmos o som ainda da vida, era essa a ideia. E eu queria trazer, então, esse poema do Drummond, que é a ausência, que eu acho bem esse paradoxo, né, da presença e da ausência na falta. Por muito tempo, achei que a ausência é falta, e lastimava ignorante a falta. Hoje, não a lastimo, não há falta na ausência. A ausência é um estar em mim, e sinto-a branca, tão pegada, aconchegada nos meus braços, e rio, e danço, e invento exclamações alegres, porque a ausência assimilada, ninguém a rouba mais de mim. Essa a minha fala para te receber, Renata. Nossa, que lindo, obrigada. Tá? E é com muita satisfação, e eu vou fazer um share screen aqui só para te apresentar. Com muita satisfação que eu te recebo, e recebo todos que vieram para conversar com a gente sobre esse tema, que até nós falamos um pouquinho antes do horário, né, um pouquinho, eu e a Renata, do quanto esse tema atrai e repele, né? Porque esse ir e vir na elaboração da perda é constante. E que, falei, quem será que vem hoje, né? Que vai encarar esse tema da perda, que é muito dolorido, que é muito difícil, né? A gente quer olhar para ele, mas ao mesmo tempo quer fugir dele. Então, apresento Renata Ferraz Torres, médica pela Faculdade de Medicina da USP, em 1998, psiquiatra pelo Hospital das Clínicas, da Faculdade de Medicina da USP, 2001, psiquiatra e psicoterapeuta de adultos há mais de 20 anos, membro analista da Sociedade Brasileira de Psicologia Analítica, filiada à International Association for Analytical Psychology desde 2006, membro da comissão de ensino da SBPA desde 2011, e se apresentou também como pessoa com deficiência física, paraplegia. E eu acrescento que Renata escreve muito bem, né? Escreve muito bem, fala muito bem, o talento da Renata para se expressar é muito grande. E ela vai falar sobre o luto na pandemia, aspectos gerais específicos a pessoas com deficiência. Renata, é com você. Muito obrigada. Engraçado aqui. Ah, beleza. Você tirando o share screen, apareceu o meu Word. Queria dizer que é um prazer estar aqui com vocês. Agradeço o convite da Célia, que eu recebi como uma grata surpresa, uma generosidade da vida. E agradeço a minha querida SBPA. O título da minha fala é O Luto na Pandemia, aspectos gerais e específicos a pessoas com deficiência física. Eu gosto de ler um texto previamente preparado, ele terá de 35 a 40 minutos de duração, e depois podemos abrir para debate e troca, certamente a parte mais rica da nossa conversa. Espero contribuir com um olhar original sobre o luto na pandemia. Vou fazer uma fala geral sobre o luto e pandemia e depois vou dar um close em uma situação específica, que são os aspectos específicos da pandemia que enfocam e incidem sobre as pessoas com deficiência física. Isso porque eu tenho um lugar de fala nessa história, sou portadora de uma doença genética neurodegenerativa, uma paraplegia que me colocou na situação de cadeirante há alguns anos, depois de um declínio motor inexorável que se iniciou aos meus 8 anos de idade e continua em curso. Aos 18 anos, eu entrei na Faculdade de Medicina da USP, onde me formei, apesar de caminhar com progressiva dificuldade. Fiz a residência em psiquiatria no Hospital das Clínicas e, nessa fase, passei a andar com o apoio de uma bengala. Com 32 anos, eu comprei minha primeira cadeira de rodas, a qual usava em situações específicas de maior exigência física. Ao redor dos 40, meu uso da cadeira de rodas se tornou semanal.
Hoje em dia, tenho 48 anos, uso a cadeira de rodas 95% do meu tempo, mesmo quando eu estou em casa, mesmo dentro do meu consultório de psicoterapia e psiquiatria clínica. Talvez por conta disso, é comum chegarem a mim casos para atender de pessoas com deficiência. Tenho acompanhado essas pessoas durante a pandemia e tenho reflexões a esse respeito para trazer. Agora que já me apresentei tanto minhas credenciais acadêmicas quanto meu lugar de fala, enquanto pessoa com deficiência física, quero retomar um pouco o contexto dessas lives que a Célia tem promovido. O Clínica na Pandemia é um espaço criativo e original que tem coberto uma variedade de aspectos inusitados dessa situação absolutamente ímpar que vivemos. Quem diria que no decurso de nossas vidas, quando comparamos a ínfima parcela de tempo que esses breves 2 anos representam dentro do AION, passaríamos por uma situação surreal como essa, de quarentena, distanciamento social, necessidade de isolamento e reclusão, milhões de mortes e sequelados pela Covid longa no mundo todo. Quem diria que seríamos arremessados de tal forma ao símbolo da morte e consequente luto? Olhem que curioso que se passou comigo no comecíssimo da quarentena, mais especificamente no sábado, dia 14 de março de 2020. No dia anterior, uma sexta-feira, percebi a iminente necessidade de passar meus atendimentos para o online, pelo risco de contágio. Peguei meu computador e meus prontuários lá do consultório e trouxe-os para casa, com a sensação de que por cerca de uma semana eu trabalharia de casa até o perigo passar. Estava um pouco atônita, mas nem de leve suspeitava da gravidade do que viria. Eu acreditava na época que após uma semana de recuo atendendo em casa, o que para mim era uma novidade, tudo voltaria ao normal. Todo mundo estava perplexo e perdido. Eu tenho um primo-irmão que, na época, estava morando na Suíça. A Europa estava 8 dias à frente de nós na pandemia. A Itália, particularmente afetada. Naquele sábado, eu liguei para o meu primo e conversamos longamente, trocando impressões sobre a situação surreal de Armagedon que vivíamos. Seria real ou um exagero midiático? Não sabíamos. Foi então que meu primo me contou que há 9 dias estava trabalhando de casa, saía só para farmácia e supermercado, mesmo assim com muito medo e apreensão. Ele estava ilhado. Eu lembro de ter pensado, nossa, coitado, 9 dias quarentenado. Isso porque, para mim, num absoluto exemplo de negação e ingenuidade, acreditava que aqui no Brasil ficaríamos menos tempo do que 9 dias nessa situação de quarentena. A ignorância, às vezes, nos protege. O Clínica na Pandemia já falou sobre a pandemia e a clínica em diferentes perspectivas. O contexto político internacional na pandemia, o impacto da pandemia na população afrodescendente, os processos transferenciais e contratransferenciais no trabalho na pandemia, o ódio e a intolerância no Brasil, em pandemia num país miscigenado, pandemia e povos indígenas, abalos nos pilares da conjugalidade da pandemia. Venho aqui falar sobre luto na pandemia. O nome expoente na temática do luto é Elisabeth Kubler-Ross, médica psiquiatra suíça, nascida em 1926, pioneira no estudo da tanatologia. Escreveu livros paradigmáticos do estudo sobre a morte e o morrer, o mais famoso deles foi escrito em 1969. Elisabeth foi pioneira no tratamento de pacientes em estado terminal, no âmbito dos Estados Unidos da América e de diversos países do mundo, sendo reconhecida por líderes mundiais no campo. Recebeu mais de 20 títulos de doutorado honoris causa, sendo reconhecida em diversas universidades em todo o mundo como uma autoridade nos estudos sobre a morte e o morrer. Elizabeth deu o impulso para a criação do sistema de hospices, clínicas específicas para pessoas gravemente doentes nos Estados Unidos, que são estabelecimentos para internar e cuidar de pacientes em estágio terminal. Morrer também é um direito, embora quase nunca pensemos nisso, pensamos apenas em viver bem, não em morrer bem. Eu acredito que a maioria de vocês está familiarizado com as 5 fases de luto teorizados pela Elisabeth Kubler-Ross, pois esse conhecimento se tornou de domínio público, de tão interessante e verdadeiro. Os 5 estágios que se seguem ao choque do contato com a perda ou a morte são, primeiro, negação, segundo, raiva, terceiro, barganha, quarto, depressão e quinto, aceitação.
Ao trilhar esse tortuoso e dolorido processo, a pessoa caminharia no sentido de integração do luto, da assimilação da perda em seu processo de individuação. Vamos exemplificar. Digamos que uma pessoa está com câncer terminal e está diante da realidade muito concreta de iminente finitude de sua vida. Segundo Kubler-Ross, a primeira reação, depois do imediato choque, é a negação. A pessoa pode ignorar fatos de sua doença e tratamento, agir como se não fosse com ela, continuar a trabalhar como num autômato, sem dar tempo, recolhimento e elaboração para o que lhe está lhe acontecendo. Kubler-Ross aponta que, do momento do choque para o de negação, é comum a pessoa se sentir até melhor, dissociada de sua angústia, que se encontra reprimida no inconsciente. Importante ressaltar que, quando falamos de luto, estamos nos referindo não só à morte e à finitude, como também a qualquer processo de perda, como o início de uma doença, mesmo que não seja grave ou fatal, a perda de um emprego, a dor de uma separação conjugal ou até a morte de um animal doméstico querido. Vou dar um exemplo do mecanismo de negação perante o luto. Um paciente profissional de saúde contou que seu colega de consultório, também um profissional de saúde, durante um atendimento de um paciente, teve uma inesperada crise epilética, uma convulsão. Caiu no chão com força, teve um ferimento corto-contuso feio, sangrou bastante. Meu paciente foi chamado às pressas para socorrer o colega e levá-lo ao hospital. Pois bem, o profissional de saúde machucado, sangrando, a caminho do hospital para levar pontos e sendo avaliado pela equipe de neurologia, enquanto o meu paciente o conduzia em seu carro, recebeu um telefonema de um paciente dele, da clínica dele, e atendeu o celular, passando a ouvir o paciente e dar orientações profissionais. Ele poderia não ter atendido o telefone, mas a negação foi o potente mecanismo para lidar com o luto que lhe acontecera minutos antes. Ele não tirou o jaleco branco e, mesmo sangrando, vestiu a capa de super-herói de profissional de saúde. Surreal. A negação é um potente mecanismo de defesa, promove um sistema tampão que deixa o náufrago num estado de aparente controle e equilíbrio. Vale dizer que esses 5 estágios de luto não são estanques, como o degrau subsequente, que poderíamos subir um a um e no alto da escadaria superar a morte. Essa formulação seria simplista e empobrecedora. Em seu mais famoso livro, denominado Sobre a Morte e o Morrer, de 1969, Elizabeth não pretendeu criar um modelo rígido para os estádios do processo de morrer, mas simplesmente dar voz a pacientes que tinham doenças graves, a fim de que tivessem reconhecido o seu verdadeiro lugar na sociedade. A segunda fase de elaboração do luto, conforme descrito por Kubler-Ross, é a raiva, que também é um mecanismo de defesa potente. Ao invés de se desmontar em tristeza e angústia, a pessoa é tomada pela energia da raiva, num momento vitalizado e violento. Uma pessoa com uma doença num processo de luto que estacionou na raiva pode ser explosiva, pavio curto, intolerante, impossível de se conviver. Explode com qualquer frustração banal, pois no âmago está furiosa por estar doente, embora não possa ter essa consciência, embora possa não ter essa consciência. O terceiro estágio da elaboração do luto é a barganha. Digamos que uma idosa se descobre com um câncer terminal. Ela pode sentir o seguinte: ok, aceito que vou morrer, mas que pelo menos eu imploro seja depois eu ter a felicidade de comparecer à formatura da minha neta. Isso é uma barganha que a pessoa tenta fazer, mesmo podendo não ter grande consciência disso e mesmo sendo irracional. O quarto estágio é a depressão. Aí a pessoa desmonta. Vejo isso em pessoas que perderam seus entes queridos. A vontade é de morrer junto. Parece que a esperança desaparece, a vida deixa de fazer sentido e a pessoa é encoberta por uma névoa que parece eterna, nunca vai acabar. A pessoa não é capaz de se enxergar fora da dor e do sofrimento. Por vezes é necessária uma intervenção psiquiátrica, com medicação psicotrópica, para que se supere essa fase terrível. Por fim, na quinta etapa de elaboração do luto, chegamos à fase da aceitação. Aqui, o indivíduo alcançou um processo de integração e assimilação da experiência sombria da perda, da morte, do luto. É possível dar sentido ao sofrimento, o que muda tudo de figura. É um processo muito bonito de se viver e de se testemunhar. Uma mãe que perdeu um filho nunca será a mesma depois desse trágico ocorrido. Porém, se conseguir elaborar seu luto e aceitar o que lhe aconteceu, adquire sabedoria e serenidade.
Um paciente fora de possibilidades terapêuticas diante de sua morte e que aceitou esse fato, pode vivenciar e contemplar sua morte como uma realidade aceitável, sem desespero, sem tragédia. Eu não diria que sem angústia existencial, afinal, acho que isso nem existe, mas com alguma paz de espírito e serenidade. Nos últimos tempos, fala-se em cuidados paliativos, que significa tudo o que a medicina pode fazer por um paciente fora de possibilidades terapêuticas de cura física. Aliviar o sofrimento, ser capaz de providenciar um sentido de fechamento nos relacionamentos e processos, encarar a finitude com conforto médico e psicológico, promover a dignidade. Mais recentemente, passou-se a falar em cuidados paliativos não só para situações de morte e morrer. Uma pessoa que tem um uso problemático de drogas pode, por exemplo, ser atendida num contexto paliativista. Para além do acompanhamento psiquiátrico dessa pessoa que tem problemas com o uso de drogas, podemos promover paliação compreendendo, aliviando o sofrimento, providenciando uma abordagem integrativa e amorosa, acolher e não reprimir. Para além dos avanços representados pela medicina em termos de tecnologia, diagnóstico e tratamento, a medicina ainda engatinha numa visão que poderia ser mais paliativista. Prolongamos a vida humana, mas e a questão do sentido da existência? Sinto que ainda patinamos nesse tópico filosófico. Os profissionais de saúde ainda se desconcertam diante da doença e da morte, numa busca incessante por um furor curantes. Temos situações surreais, como idosos centenários ligados a aparelhos para prolongar suas vidas, num estado vegetativo em que o corpo não morre, mas também não vive. O apego dos familiares a esse ente querido o aprisiona aqui, não deixa ele partir com serenidade. Nossa cultura está longe de aceitar a morte, negligenciando os aspectos filosóficos, existenciais e éticos diante do sentido da existência. O prolongamento da vida artificialmente sem sentido, a impossibilidade no Brasil da eutanásia e do suicídio assistido, gera um custo de adentrarmos na lógica da negação da morte por parte da equipe médica, dos familiares, dos pacientes e deles próprios. A medicina veterinária está mais avançada do que a humana no Brasil. Pratica-se a eutanásia, a meu ver, de forma digna e respeitosa, de um jeito que a legislação não permite fazer com seres humanos. A morte faz parte do ciclo vital. É através da sua aceitação que podemos despertar para a individuação, que pressupõe um arco que invariavelmente culmina com a morte do corpo. A luz é invariavelmente sucedida pela escuridão, de modo a podermos até mesmo afirmar que o objetivo da individuação é culminar na morte. Uma vez soube de uma criança pequena que, impactada com a morte da sua querida avó, depois de alguns dias de dúvida, angústia e estranhamento, formulou sabiamente: agora entendi, a vovó morta foi para o cemitério e a vovó morrida foi para o céu. Mistérios espirituais nesse bonito processo de aceitação. Em seu magistral romance Heresia, escrito entre 2014 e 2020 e publicado agora em 2022, a psicanalista e escritora Betty Milan escreve sobre o que considera uma heresia contemporânea, o prolongamento amortal da vida pela ciência. Até que ponto isso seria legítimo? Agradeço ter recebido esse livro de presente das mãos da querida Lívia de Lima, trainee da 14ª turma da SBPA, enquanto preparava essa live. Betty escreve: o caixão de mogno foi posto em cima de uma armação prateada na sala do apartamento. As paredes da sala são revestidas com lambris da mesma madeira castanha avermelhada do caixão. Não escolhi o mogno por acaso, era a madeira que ela preferia. As pessoas já estão avisadas do velório e vão chegar. Assim que entrei na sala, ouvi um ruído estranho. Imaginei que fosse o corpo se levantando, era só o que faltava. O corpo jaz, coberto de lírios. Sei do mal-estar que a palavra jaz causa, mas é disso que se trata. Mamãe jaz. A ausência é definitiva, nunca mais o carrilhão tocará a hora. Sem ele, mamãe não vivia. Enquanto pôde, mamãe não deixou de dar corda no carrilhão e fez isso até não alcançar a corda. No fim de tão mirrada, ela parecia uma anã. Morreu de mãos dadas comigo. As pálpebras eu não quis fechar. Deixei para o médico. Quem dá o atestado de óbito e prolonga inutilmente a vida é ele. Prolongar a juventude é uma coisa. Impedir um fim que não para de se anunciar é desumano. Fecha aspas.
Esse romance é belíssimo, recomendo. Discute o prolongamento surreal daquilo que Milan denomina os extremos idosos. Ela escreve: os cientistas querem impedir o envelhecimento. Já conseguiram isso com os vermes. Os vermes, bela rouba. Não passa pela cabeça deles que o nosso mundo não é o laboratório e a imortalidade pode ser insuportável. Quem não está exposto à dor? Por que devemos suportá-la indefinidamente? Não sei que vocação é preciso para cuidar de idosos, mas sei de um cuidador que foi procurar um analista a fim de suportar o trabalho. Ele dizia: se não fizesse isso, eu teria que deixar o emprego. Só pensava no que não devia. A aspirina serve para afinar o sangue, bastava não dar e o senhor morria. Os olhos continuavam abertos, mas não havia nada que visse, como não havia nada que pensasse. Quando o senhor completou 100 anos, a filha deu uma festa de arromba. Por ele gostar de dança, até um dançarino de tango havia. De tanto bater palma, o aniversariante passou mal, quase teve um infarte. Mas entre os convidados, alguns ficaram com inveja. 100 anos. Depois foi 101, 102 e 3, e a qualquer palidez o clínico mandava refazer os exames. Se valia da doença para prolongar um pouco a vida do senhor. Até quando a sarabanda da velhice extrema deve durar? O movimento incessante, vai e volta, do quarto para a sala, da sala para o quarto, da casa para o hospital, do hospital para casa. A extrema velhice é uma batalha perdida, para não dizer um massacre. Não quero viver para além do limite. Se me perguntarem hoje qual é o limite, eu não sei dizer, mas oportunamente eu vou saber. O telefone logo tocou, eu atendi um conhecido cuja mãe morreu com mais de 100 anos. Não esqueça o que ele disse. Sua mãe agora é um totem, se transformou num emblema. Na Idade Média não existia anestesia nem asepsia. Para tratar um ferimento de flecha, eles primeiro tiravam a flecha e daí, a fim de estancar o sangramento, queimavam o buraco com ferro em brasa. Hoje tem anestesia e asepsia, mas tem também o projeto da amortalidade, que nos condena a nos deixar de ser quem somos. A vida de quem tem recursos não cessa de ser prolongada, enquanto milhões sobrevivem condenados a morrer de fome, dependendo inteiramente da compaixão. Apostamos em quem está fadado à degeneração e fazemos poucos de quem tem o futuro pela frente. Fecha aspas. Falemos agora um pouco sobre a pandemia. Que loucura está sendo. Como disse, quem diria que passaríamos por essa experiência acachapante no decurso de nossas vidas? Fomos todos arremessados para o símbolo da morte, do sofrimento, da transformação inescapável. A criatividade se tornou ferramenta indispensável. Fomos obrigados a lidar com o tema do luto de uma maneira inegociável. Para milhões de pessoas no mundo afora veio a morte física, outorgando a milhões de familiares o luto da perda de seus entes queridos. Mas para o mundo todo veio a experiência da morte simbólica. Quero fazer uma distinção entre luto concreto, a morte física de alguém, e o luto simbólico. No segundo caso, perdemos muito também. Perdemos por 2 anos no mínimo, lembrando que, embora os números da pandemia estejam melhores, ela ainda não acabou, os encontros presenciais tão colorosos e estimulantes, de uma vida social a qual estávamos acostumados. Perdemos o contato físico, o afago, o abraço, perdemos a leveza, o riso, a esperança, a espontaneidade. Tudo ficou muito grave, sombrio, assustador. Muitos daqui dessa live, imagino, perderam alguém na pandemia, seja por Covid ou não. Eu perdi meu irmão em fevereiro de 2021 e 50 dias depois perdi minha avó paterna. Nenhum dos dois foi por Covid. Tais perdas evidentemente suscitaram em mim uma série de emoções e reflexões que continuam em curso em minha individuação, caleidoscópio que continua girando, formando imagens ora fantasmagóricas, ora maravilhosas. Minha avó já estava muito idosa e debilitada quando faleceu, recebendo cuidados paliativos. Sua morte não foi agônica nem trágica, mas mesmo assim acho difícil imaginar a dor do meu pai, que num espaço de 50 dias enterrou um filho e sua mãe. Os velórios, enterros e cerimônias de cremação na era da pandemia, seja por mortes relacionadas à Covid ou não, foram muito empobrecidos. E nós, junguianos, sabemos como os ritos fúnebres são importantes para os que ficam no processo de elaboração da morte de um ente querido.
As pessoas sofreram muito pela falta de ritos fúnebres. Perder algum familiar na pandemia significou muitas vezes não poder ir ao velório, ao enterro, à cerimônia de cremação. Uma paciente minha, jovem, perdeu o marido para a Covid em abril de 2020 e estava ela mesma positiva para a Covid na ocasião. Ou seja, enquanto o marido estava sendo enterrado, ela estava doente, quarentenada em casa. É inimaginável a dor e sofrimento encerrados numa situação trágica e cruel como essa. Morrer na pandemia, de Covid ou não, significou morrer de um jeito diferente do que era antes. A busca dos cuidados paliativos é por uma morte com dignidade, na pandemia inclusive. Eu queria falar um pouco sobre o suicídio, tema que exploramos pouco. No mundo, temos atualmente cerca de 800 mil suicídios por ano. Na pandemia, essa cifra impressionante aumentou ainda mais. Uma estatística estima que cada morte por suicídio afeta, em média, 135 pessoas adjacentes, o que totaliza 108 milhões de pessoas afetadas anualmente por mortes por suicídios no mundo. Eu sigo no Facebook um pai enlutado pelo suicídio do filho de 18 anos, que se deu há pouco mais de 4 meses. O perfil se chama Depois da Borda, e é de uma riqueza impressionante, às vezes um tapa na cara. O perfil conta com cerca de 4 mil seguidores. Peço licença para ler um trecho longo que o autor compartilhou no dia 1º de abril de 2022. O autor escreve assim: a sociedade atual está impregnada por uma cultura de positivismo que foi adulterada e está fazendo muito mal para milhões de pessoas. Dizem que se você colocar um copo com água até a metade diante de uma pessoa, se ela for otimista, vai dizer que está meio cheio, se for pessimista, dirá que está meio vazio. O que empresas, coaches, líderes religiosos, mídia, governos e redes sociais estão fazendo é gravíssimo. Entucham na sua cabeça que o sucesso só depende de você, convencem que basta acreditar no seu potencial, ter foco e determinação, ajustar o seu mindset, ter fé em Deus, e com isso você pode ter qualquer coisa. Massacram todo mundo com mensagens que se pretendem motivacionais, mas que, em vez de passarem otimismo, em vez de dizerem que o copo está meio cheio, na verdade falam que você é culpado por ele estar meio vazio. Essa atitude é criminosa. Ao fazer o uso indiscriminado de pseudomotivações, estão criando um exército de pessoas frustradas, ansiosas, angustiadas e depressivas, porque existem várias interpretações possíveis para a palavra sucesso durante uma vida, que dependem de incontáveis fatores, inclusive variam muito de pessoa para pessoa. Mas não, a sociedade só admite uma, a que interessa para os principais beneficiados. Conseguem fazer um homem casado com uma mulher amada, filhos queridos e um lar feliz chegar em casa se sentindo um fracassado porque não bateu a meta do mês. Instalam filosofias de meritocracia como se todos tivessem as mesmas condições de competir, como se a humanidade inteira fosse geneticamente programada para a interpretação deles de sucesso. Consequência disso é que meu filho morreu, e o que ouço das pessoas são versões diferentes de levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Qual parte do meu filho morreu não ficou clara? Eu estou triste, arrasado, destruído. Queria o Pietro aqui do meu lado, e acreditem, dizer que ele está num lugar cheio de luz ao lado de Deus não refresca absolutamente nada. Jamais, em nenhuma hipótese, use frases que supostamente pretendam amenizar a dor de uma pessoa de luto. Tem o efeito oposto. É como chegar para alguém que teve seu braço arrancado na linha do trem e dizer que a dor é psicológica. O escambau. Eu aprendi a duras penas, mas aprendi. O meu objetivo será sempre ser feliz, porém jamais irei me submeter a essa cultura adulterada de positivismo que admira e idolatra quem é resiliente, forte, impávido diante de qualquer situação. Essa pessoa não existe. Se você conhecer alguém assim, fuja, pois trata-se de um psicopata gélido e desprovido de sentimentos. Eu não tenho obrigação de estar por cima o tempo todo, e ninguém mesmo, tem o direito de fazer eu me sentir culpado ou fracassado por isso. Fecha aspas. Não é muito forte esse relato sobre como a positividade tóxica pode nos arremessar à depressão, até mesmo a um gesto extremo como o suicídio? Desculpando novamente o trecho longo a ser lido, mas absolutamente necessário, o pai que escreve no perfil Depois da Borda escreveu o seguinte no dia 10 de abril de 2022. Até meu filho morrer, eu era um analfabeto em luto. Até descobrir o que é estar com depressão, eu era um analfabeto em depressão.
Até conversar com pessoas que têm ideação suicida, eu era um analfabeto em ideação suicida. Hoje eu estou alfabetizado, mas é como se eu tivesse terminado apenas o 3º ano do ensino fundamental. Muito a aprender. Considerando que eu estou nesse estágio, a dica do dia para você, que ainda é analfabeto, é simples. Enlutados, depressivos e potenciais vítimas de suicídio têm muita dificuldade de falar sobre o futuro, mas a sua atitude deve ser diferente em cada um dos casos. Luto. Jamais fale sobre o futuro com o enlutado. Não diga que vai passar, que vai melhorar, que o tempo cura tudo, que Deus sabe o que faz, que a morte vai te deixar mais forte, que você pode esquecer que não pode esquecer dos demais filhos, que a vida continua. Nunca. Nada do que você vai dizer vai amenizar a dor. Ao contrário, vai irritar. Se a pessoa perdeu o marido, não fale do seu. Se perdeu o filho, não fale dos seus. Se perdeu um dos pais, não fale dos seus. E em nenhuma hipótese compare a dor de alguém com a sua. Depressão. Sempre fale sobre o futuro. Só existe uma maneira de sair de um estado depressivo e essa maneira é pensar a longo prazo. Hoje e amanhã são desesperadores. Se não houver esperança de dias melhores, não há nada. Se o seu marido ou seu filho ou você estão com depressão e não conseguem falar sobre um futuro mais distante, a cura também está longe. Ideação suicida. Cuidado ao falar sobre o futuro. Pessoas com ideação suicida não conseguem falar sobre ele, precisam ser estimuladas, mas elas mentem. Conseguem esconder o que realmente estão sentindo. Elas não dão aviso prévio. Pode até dizer que a vida não faz sentido, que gostariam de morrer, só que não vão dizer será hoje. Não vão dar nenhuma indicação que permita a você impedir. Essas são algumas das conclusões que cheguei até o 3º ano do ensino fundamental de luto, depressão e ideação suicida. Mais que isso, é matéria dos próximos anos. Fecha aspas. Acho esse relato contundente, forte, corajoso, lúcido e útil. Agora, falando de luto simbólico e não literal. Muitos perderam o emprego, as condições de trabalho, a vida social no escritório, foram jogados à precarização do trabalho terceirizado. Perdemos a espontaneidade dos encontros fortuitos, a prática do esporte coletivo, o chopp no barzinho com amigos, a happy hour. Para os analistas que foram para o online, perdemos o têmenos do consultório, o espaço sagrado e silencioso, seguro e protegido. Atendi por mais de ano paciente dentro de seus carros estacionados, pois não tinham em casa ou no trabalho um cantinho de privacidade para falar e abrir o coração. Fomos arremessados ao atendimento online, apanhamos no começo, ficamos muito mais cansados, olhos vidrados na telinha, depois fomos pegando o jeito e o traquejo. Eu confesso que sempre fui reticente à psicoterapia online, sempre recusava esse tipo de encaminhamento previamente à pandemia. Gosto do olho no olho, do calor de 2 corpos dentro de 4 paredes, gosto dos silêncios e das pausas, que na telinha são apressadamente indagados com a pergunta ansiosa: você ainda está aí? Ou a conexão caiu? Você está me ouvindo? Sim, estou, ouvindo e pensando, exercendo o silêncio sagrado do ofício do analista. A pausa é parte da música. Pois bem, conto que, apesar de nutrir críticas e reconhecer os limites da terapia online, me tornei uma entusiasta dela. Passei a atender pessoas de outros estados brasileiros, de outros países. Um de meus pacientes atuais mora em Tóquio, por exemplo. Que experiência enriquecedora. Caiu meu preconceito em relação à terapia online. Embora haja limites, ela funciona muito bem e é muito interessante em vários casos. Não vou me alongar sobre os aspectos clínicos da terapia online, pois isso já foi tema de debate muito mais aprofundado em outras lives desse programa. Pois bem, denominei a minha fala de o luto na pandemia, aspectos gerais e específicos, pois além dos aspectos gerais que abordei até agora, queria falar nesse quarto final de texto lido sobre um tema pouco falado, um tema invisível, que é o das pessoas com deficiência. Ultimamente se fala muito em diversidade, representatividade das minorias, lugar de fala. Abordar questões raciais e étnicas, buscando o protagonismo de pessoas pretas e indígenas, felizmente é uma das pautas do momento. Falar sobre igualdade de gêneros, direito das mulheres, também é muito louvável, assim como buscar a equanimidade e respeito para a população LGBTQIAP+. Mas aquela que já foi denominada como a maior minoria do planeta, formada por pessoas com deficiência física, muitas vezes é esquecida nessa história.
Dados do censo de 2010 indicam que somos mais de 45 milhões de pessoas com deficiência no Brasil, o que corresponde a aproximadamente 24% da população. Esse contingente é composto por pessoas que afirmam terem algum grau de dificuldade para ouvir, enxergar, caminhar, subir degraus, além de casos de deficiência intelectual. Ainda assim, trata-se de uma minoria que não tem voz. A ausência de acessibilidade gera não só um vazio real, mas também um vazio simbólico. Por isso, precisamos fomentar ações de protagonismo para que as pessoas com deficiências ocupem esse vazio, até porque a sociedade ainda engatinha nesse campo. Desde a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, de 2006, a ONU utiliza o termo pessoa com deficiência, ao invés de falar deficiente ou portador de deficiência, por considerar tratar-se de uma característica da pessoa e não algo que a define como indivíduo. Queria contar para vocês que daqui a cerca uma semana, na tarde de domingo 29 de maio, terei a felicidade de lançar o livro que escrevi sobre a minha experiência contrastante. De um lado, ser médica há 23 anos, ocupando o polo curador do arquétipo do curador ferido, e de outro lado, ser uma pessoa com deficiência desde a minha tenra infância. Meu livro se chama A Luz do Romper da Aurora, Reflexões de uma médica e analista com deficiência física. E nele compartilho minhas vivências e meus aprendizados de vida. Hoje, queria falar para vocês sobre pessoas com deficiências e luto na pandemia. Viver um luto sempre foi uma parte intrínseca da vida das pessoas com deficiência. O luto de não andar, de não falar, de não escutar, de não enxergar, dentre inúmeros outros exemplos e situações. Passamos por todas aquelas fases de que nos fala Elizabeth Kubler-Ross. Isso não é nenhuma novidade numa sociedade capacitista que vive sob a égide da produção, da habilidade, da eficiência. Vocês conhecem essa palavra que eu mencionei, o capacitismo? Do inglês ableism, capacitismo é o preconceito contra pessoas com deficiência física, assim como a misoginia é o preconceito contra mulheres e a homofobia contra homossexuais. Capacitista é o sujeito que discrimina a pessoa com deficiência, pois acredita que só pode ser hábil aquele que é capaz de executar tarefas motoras com destreza. A palavra capacitismo não consta no vocabulário ortográfico da língua portuguesa, ela fica sublinhada quando a gente escreve no computador ou no celular, como se não existisse. Mas nós precisamos dessa palavra no mundo, pois é algo que acontece com muita força e com muita frequência. Primeiro precisamos nomear para então combater. Podemos considerar o capacitismo um complexo cultural, traços presentes no âmbito coletivo que atuam no campo social, de forma análoga em relação a como age o complexo pessoal na psique individual. Tais complexos têm uma natureza autônoma, repetitiva e advém do inconsciente cultural. Interagem com camadas arquetípicas e pessoais da psique, armazenando-se em memórias históricas que se expressam na cultura e que se relacionam tanto com a coletividade quanto com o indivíduo. Os complexos culturais e a psique individual se retroalimentam em looping. As pessoas moldam os complexos culturais e os complexos culturais moldam as atitudes pessoais. De modo que é difícil dizer o que é o ovo e o que é a galinha nessa história. Da mesma forma que falamos em racismo estrutural, creio que devamos falar também em capacitismo estrutural, algo que habita a sombra da nossa cultura. Quando falamos de pessoa com deficiência, no singular, a primeira coisa a saber é que essa formulação no singular é um equívoco, são quadros muito diversos. Como colocar no mesmo balaio quem tem dificuldade para caminhar, outro com dificuldade para se comunicar e um terceiro que enxerga muito mal? São questões diferentes que demandam adaptações diferentes para garantir a eles acessibilidade. Então, devemos falar sempre no plural. A minoria se trata de pessoas com deficiência. Pois bem, vamos agora nos debruçar sobre o que aconteceu com as pessoas com deficiência na pandemia. A resposta é 1000 coisas diferentes, algumas terríveis, outras maravilhosas, a depender das condições de cada indivíduo. Uma amiga deficiente auditiva, que é analista, se surpreendeu positivamente com a terapia online. Através da tecnologia de fones, escutar com clareza e precisão o discurso do paciente ficou mais fácil para ela. Em contrapartida, a leitura labial se tornou impraticável quando saía na rua e tentava se comunicar com transeuntes usando máscara. Uma paciente com disartria
dificuldade neurológica para falar e movimentos involuntários de pescoço, rosto, boca e língua, devido a uma doença neurológica, detestou a máscara e se confinou a um lockdown de 2 anos, pois passou a não ter seu discurso compreendido por interlocutores. Para mim, que fiquei 25 meses em casa, atendendo online, foi um conforto e um tédio. Conforto pela não necessidade de deslocamento até o consultório, a possibilidade de evitar a chatice repetitiva e cansativa de montar e desmontar cadeira de rodas, perrengues de acessibilidade, preguiça de tentar estacionar meu carro numa vaga especial e encontrar mais alguém que parou inadvertidamente pelo proverbial só um minutinho. Tédio, porque senti muito a falta dos calorosos encontros da vida social e senti muito a falta dos encontros olho no olho com os pacientes. Os silêncios preenche de significado, como já disse. Atravessar a pandemia sendo uma pessoa com deficiência trouxe desafios complexos, mas também surpresas inesperadas. Festinhas que passaram a ser online, para mim, nunca foram tão descomplicadas. Não ter que pensar se vou dirigindo ou vou de táxi, tudo depende da acessibilidade que eu encontrar no lugar onde eu estou indo. Não ter barreiras e perrengues foi um conforto. Conheço muitas pessoas com deficiências, algumas se refestelaram com o isolamento social e com uma vida que passou a ser online. Outras detestaram, foi dificílimo. Por último, para usar esse espaço para militar em favor das pessoas com deficiência, proponho uma breve reflexão. A pessoa com deficiência costuma ser vista como fraca e incapaz, mesmo quando ao longo de sua trajetória pessoal desenvolve força e habilidade. Indivíduos pertencentes ao espectro autista, por exemplo, costumam apresentar habilidade para a tecnologia, muitas vezes até superior à de pessoas neurotípicas. Nem por isso, porém, elas são contratadas por empresas desse setor. Como romper essa herança maldita? Como incluir a diversidade e ensinar às crianças um modo mais justo de lidar com as diferenças? O mundo será mais diverso e plural quando os oprimidos também forem incluídos. Lanço a pergunta apenas para reflexão a longo prazo, pois sei que a resposta não é fácil. A ignorância é a mãe do preconceito. Acredito que a chave para a sua superação resida justamente no conhecimento dessa outra realidade, que é experimentada pelas pessoas com deficiência. Além da ignorância, outro fator que gera preconceito é a falta de empatia. Portanto, para que a acessibilidade passe a ser uma realidade, não basta eliminarmos as barreiras físicas. É preciso ter abertura e empatia para que as barreiras atitudinais sejam também extintas. O problema é o abismo existente entre a teoria e a prática. Afinal, se perguntarmos quem é contra e quem é a favor da acessibilidade, acredito que a imensa maioria se posicionará a favor. Nem por isso, parte dessas mesmas pessoas deixará de estacionar em vagas especiais só por um minutinho. Debelar a ignorância e o preconceito, portanto, é uma jornada que pode levar muito tempo. Preconceitos, estigmas, estereótipos e discriminação apequenam o nosso mundo. Sejamos mais. Do luto à luta, a Covid-19 escancarou a fragilidade de todos nós. A Anima Mundi foi mergulhada no símbolo da vulnerabilidade, do sofrimento e da transformação, e ficamos todos com a ferida aberta sangrando. Para alguns, veio a morte física e para todos a simbólica. O pai do menino suicida, autor do perfil do Facebook Depois da Borda, escreveu sobre a dor psíquica no dia 12 de abril de 2022. Disse ele: algumas dores da alma não somem nunca. O caminho para superá-las é como um treinamento para faquir. Pregos continuam pregos, cacos de vidro continuam cacos de vidro. É você que aprende a impedir que eles o machuquem. Fecha aspas. Frente à pandemia, espero que tenhamos aprendido o valor do cuidado, da solidariedade para com o outro. A raça humana é muito frágil. Acredito sinceramente que a interdependência seja a única estratégia de sobrevivência possível. Sou uma pessoa sonhadora. Como disse John Lennon, you may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. Você pode dizer que eu sou um sonhador, mas eu não sou o único. Eu sonho com um mundo mais colaborativo. Acredito que a próxima revolução ocorrerá quando a humanidade aprender a se dedicar mais à colaboração do que à competição e à rivalidade. Convido a cada um de vocês a sonhar comigo. Muito obrigada pela atenção. Abro a conversa para debate.
Obrigada. Bom, gente, que fala potente, né? E do coração, né? Da alma, e ao mesmo tempo da sua experiência como psiquiatra, como analista, Renata, e como pessoa que está intrincada em tudo isso, né? Eu acho que é momento de abrir mesmo a conversa. Eu gostaria que quem quiser comentar, faça só ligue o seu microfone, tá? E comente. Eu quero. Posso? Claro. Olha, Renata, meus parabéns. Que fala linda, como você. Eu confesso que não me surpreendeu, porque você sempre apresenta coisas assim, primeiro com uma coragem, né? Uma coragem de se colocar, que você sabe o quanto eu admiro. Acho que foi um convite, né? Para todos refletirmos sobre o luto, que os que me conhecem sabem que é um tema que me é familiar desde... Me aconteceu, né? Me tocou, aspas, nessa encarnação, a começar a lidar com luto aos 10 meses de idade, quando eu perdi meu pai, né? E, enfim, é uma sequência tão grande que eu já combinei com o Nairo que viúva eu não vou ficar. Ele que me respeite, né? Quem vai ficar é ele, minha vez. Não, luto chega. Como se isso fosse possível, né? Mas eu queria dizer que sua fala trouxe tanta coisa impressionante que eu que já penso em luto há tanto tempo, né? Me acrescentou muita coisa, né? E acho que você citar Kubler-Ross é muito bacana, que pessoa fora de série para falar de luto, né? Dizer que quando eu escrevi sobre um dos maiores lutos da minha vida adulta, né? Que foi a perda do meu filho, eu falei sobre isso, que eu considero o luto como um processo de cura. O nosso self, né, tem um potencial curativo para as nossas dores, e cura nesse sentido da cura simbólica, ou seja, a transcendência, não é? Você transcende uma dor. Eu comparo o luto a um processo inflamatório, de cicatrização, né? Se você tem uma lesão, vai acontecer uma cicatrização, que é um processo inflamatório, que é a cura, né? Buscando curar aquela ferida, né? E eu acho que o luto é, de fato, um processo sensível, doloroso, inflamatório, aspas, que tenta curar a ferida da dor da perda, né? Causada pela dor da perda. E comparo essas fases que a Kubler-Ross descreve tão bem, não? E que a gente que conhece o luto, dificilmente um adulto não o conhece, percebe com que maestria ela descreveu, mas que o potencial curativo do nosso self, acho que tem os recursos, e eu acho que é a isso que Jung chamou o arquétipo do herói, né? Eu comparo os diferentes heróis arquetípicos às fases que a Kubler-Ross descreve, né? A negação como o herói matriarcal, que é danado para... Né, ajuda muito a gente poder negar, né, como a criança pequena que nega, sai. Nós temos esse recurso, que bom que a gente pode usá-lo, né? A raiva que o herói patriarcal traz, né? Aquela raiva, a vontade de revidar, a vontade de achar um culpado, vocês me desculpem o palavrão, a vontade de achar um filho de uma puta que fez aquilo com a gente, né? Para poder botar a culpa, né? Para depois ter a barganha, que é o herói da alteridade, que, olha, espera, mas será que, mas não será que jeito, aonde?
podia ter sido pior, afinal de contas, morreu de suicídio, ok, um homicídio talvez fosse pior, se ele fosse torturado, como é que seria? Então, são barganhas que eu acho que a gente vai criando, né, graças a esse herói, né, até que o que eu chamo herói, né, o herói contemplativo, o herói cósmico de contemplação, é aquilo que faz a gente, no fim das contas, aceitar, lembrando que, por que não com a gente? Por que isso me aconteceu? Pô, básico, não, porque eu sou humana, acontece com os humanos, eu não sou mais pintada do que ninguém, né? Se filhos de outras mães podem se matar, por que não o meu? Se pais de bebês podem morrer, por que não o meu? Né? Enfim, no fim das contas, a aceitação que eu comparo ao processo de elaboração no mito cristão, né? Da Nossa Senhora, imagina só, assistir a paixão do filho dela, que coisa terrível, até a morte. Aquilo traz um ensinamento para a gente fantástico, né? Maria ter tolerado aquilo, ora, se até ela, que era uma mãe divina, como está no mito, passou por isso, quem disse que a mãe humana não passa, né? Ou seja, o luto como parte inseparável da nossa vida, mas que a gente não gosta de pensar, né? No entanto, acho sua palestra fantástica, porque é uma coisa muito para a gente pensar, e como terapeuta muito, olhar, vamos dizer assim, o que eu chamaria o lado criativo do luto, né? O luto como um processo realmente de cicatrização, de cura da ferida, da dor da perda, né? Mas parabéns, Renata, adorei as suas Que colocações. legal, Iraci, estou muito honrada com a sua presença, a presença do Nairo. E você falou uma coisa que me lembrou uma história que eu acho muito bonita. Tem uma médica americana, ela é pediatra de formação, mas ela foi trabalhar com counseling, né? Foi trabalhar especificamente com psico-oncologia. Ela se chama Rachel Naomi Remen. E ela escreveu alguns livros muito bonitos. Um deles se chama Histórias que Curam, que ela conta uma série de histórias dos pacientes dela com câncer terminal, e ela fala muito da vivência dela pessoal, porque ela tem a doença intestinal de Crohn num grau muito grave, desde jovem. Ela começou a tomar doses cavalares de corticoide quando ela era adolescente, a ponto de ter uma barba cerrada, que ela tinha que fazer a barba todo dia, por efeito colateral do corticoide. Ela conta que uma vez os pais foram buscá-la no trem e não a reconheceram depois dela passar um tempo na escola num outro estado americano, de tão desfigurada que ela estava pelo tratamento que a mantinha viva. E a história que eu me lembrei, quando você falou, né, nessa feliz comparação do processo de luto como uma cura de uma inflamação, ela conta que uma vez ela precisou fazer uma cirurgia que ela tirou um pedação do intestino e foi uma urgência médica, e ela foi operada por um colega dela, e que o colega estava levando a maca para o centro cirúrgico e falou para ela, de colega para colega, como se estivesse discutindo o caso, falando, olha, eu vou deixar fechar por aderência primária. E ela, meio tonta, não se deu conta do que ele estava falando. Aderência primária é quando você não fecha a borda cirúrgica, você não sutura, você deixa aberto, porque é um ferimento tão infectado que não tem como costurar, porque pode infectar a sutura. E você deixa para o organismo fechar. E no dia seguinte, no pós-operatório, quando a enfermeira veio trocar o curativo, ela viu uma barriga aberta, como ela via no centro cirúrgico, como médica do paciente que estava sendo operado e que ainda não tinha sido suturado. E ela pensou, eu vou morrer disso, não tem jeito, né? E ela ficou tão horrorizada e tão desesperada que todo dia, quando a enfermeira vinha fazer a sutura, o curativo, ela olhava para o lado e não olhava para a própria barriga. Depois de uma semana, ela pensou, bom, afinal de contas, eu não morri, né? Então eu vou olhar. E quando ela foi olhando, ela foi vendo a maravilhosa
sinfonia orquestral que o corpo dela estava fazendo de fechar aquela ferida. E dia após dia, quando a enfermeira vinha fazer o curativo, ela ia vendo aquela ferida se fechando até virar um fiozinho, como um fio de cabelo, né? Então, ela fala sobre essa regeneração da pele, né, como simbólica da regeneração e do luto que ela passou também, né? Então, me lembrei dessa história. Ah, que legal. Uhum. Incrível. O que vocês estavam comentando me fez pensar que quando a gente fala, né, que quando a gente não aguenta perder aquele ser amado, lembrar o Khalil Gibran, porque ele fala, né, seus filhos não são seus filhos, eles são essas flechas e você é apenas o arco, né? E eles são resultado da sua ânsia de vida, de viver. Então, é muito difícil nós aceitarmos que cada um é dono do seu processo de vida, inclusive da decisão de viver assim ou assado ou de morrer, né? Principalmente quando é alguém que nós amamos muito. Sim. É uma parte nossa que morre com aquele que se vai, né? E nós sofremos de ver essa nossa parte morrer. Só que o que nós estamos falando hoje, eu acho muito importante a gente pensar no que fica vivo, Uhum. a elaboração do luto, o que é possível ficar vivo. Uhum. Né? Uhum. E essa questão que o Drummond fala, né, que a ausência é uma forma de presença também. Como Uhum. os rituais são importantes para reacender essa presença na ausência. Né? Eu acho Fico que o pensando que ferimento uma coisa de que ritual. deixa a gente, uma coisa que deixa a gente triste como acaba é só porque ela foi muito maravilhosa enquanto ela transcorria, né? Uhum, sim, sim. Mas é como você disse, tem o brilho e tem a sombra. Uhum. A luz que está ali na sombra também é aquilo que a gente consegue trazer na memória. Uhum. Né? A memória resgata essa luz. E quando a Uhum. gente fica privado de ter memória, ou que a gente quer negar, né? É justamente o processo contrário. A elaboração do luto não é extinguir a memória, é reacender a memória. Não, não. Não é? É reacender, que foi o momento que a Renata falou. Não vai dizer para a pessoa que isso vai passar, não vai dizer que ela tem outros filhos. Não, ao contrário, reafirme. Né? Reafirme a importância do que foi vivido e que permanece como memória e permanece como presença do ponto de vista simbólico também. Né? Então, Claro, acho porque você não importante. deixa de ter um filho porque o filho morreu, né? Eu não, eu tive 5, um morreu. Eu não tenho 4, eu tenho 5, né? Sim, O que morreu, vamos dizer, ele vive em mim de outra maneira, né? Eu acho que o filho você não enterra em outro lugar, né? Como se ele voltasse para o teu corpo, né? De onde ele saiu. Mas, de maneira geral, não só filho, acho que o vivido, né? Fica presentificado. A bem É, da verdade, né? eu vi uma frase que eu achei bem bonita, que é um ditado sufi, que fala: feliz daquele que sentiu o perfume do que perdeu. Aham. Uhum. Uhum. essa semana mesmo, um cliente estava falando dos seus irmãos, e esse cliente perdeu um irmão num acidente de carro há algum tempo. E ele falando das faculdades que cada irmão fez, o que cada um estudou. E ele falou igualmente de todos os irmãos. Esse é comunicador social, esse é engenheiro, esse, né? E foi incrível, porque aquilo era vivo para ele. Realmente, dentro da história dele, esse irmão está aí, está presente para ele. Então, acho importante esse resgate quando nós estamos trabalhando com luto, né? De falar disso, de falar muito. E Sim. hoje eu acho que esse ritual para nós também é um resgate dos nossos lutos, né? Sim.
Eu queria falar também, Renata, parabenizá-la. Eu acho que quando a gente se toca muito com essa fala, porque luto, o processo de luto não é perder, né? Eu tenho da minha experiência perder pessoas queridas, que é reorganizar as memórias. E aí essa poesia eu tenho sempre para mim, já fiz citações em artigos essa ausência do Drummond, que é isso, né? Essa ausência assimilada, ninguém arroba mais de mim. E o que a Aracy estava falando desse lado criativo, eu tenho uma fala, assim, eu não sei do autor, que é anônimo, que diz assim: quem jamais lamentou a perda, jamais saberá o segredo que a tristeza revela, as simpatias que humanizam, a ternura que cura. Então, eu não sei bem o que é elaboração de luto, não. O que eu entendo é isso, né? Como você sempre reorganizando essas memórias. Uhum. Porque ninguém quer perder essa presença de um grande amor, né? De uma pessoa que você viveu, e filho, marido, um parente querido, uma pessoa querida, né? E também as perdas simbólicas, né? Que é do nosso processo, a nossa caminhada de individuação. A gente precisa sempre estar ali. Nossa história está presente, né? Que também cheia de perdas e ganhos. Sim. Prazer enorme, estou feliz de ter vindo aqui te ouvir, Renata. Que legal, Marfisa, super honrada com a sua presença. Eu tenho um outro livro que eu gosto muito, que é de uma também médica norte-americana. Na verdade, ela não é médica, ela é psicóloga, mas ela dá aula na faculdade de medicina. Ela se chama Kay Redfield Jamison, e ela tem um transtorno bipolar. Na verdade, ela é uma sumidade em transtorno bipolar, escreveu um dos compêndios de psiquiatria sobre o tema, publica pra caramba nessa área, e, de repente, ela publicou um livro na década de 90 que surpreendeu a comunidade científica toda, revelando que ela mesma é portadora do transtorno bipolar, já tendo passado por mania psicótica, tentativa de suicídio, super grave. E ela escreve que uma pessoa que já sofreu, uma pessoa em sofrimento é melhor atendida por um ser humano que sofre ou que já sofreu, né? Essa coisa da empatia, da ressonância, da nossa capacidade de cavar um buraco no nosso peito onde o outro pode caber também, né? Onde a gente pode aninhar a presença do outro, né? Isso. Então, eu acho que quando a gente fica num modelo muito apolíneo de médico, de analista, de psicólogo, a gente perde um pouco, né? Quando a gente traz um pouco a figura do curador ferido, do Kiron, né? Através das nossas experiências de sofrimento, a gente se humaniza também, né? E é capaz de abrigar o sofrimento do outro, né? Sim. Renata, e também estava pensando na segunda parte da sua fala, que é sobre a exclusão, né, e sobre a questão das diferenças, e como a exclusão é um luto, né? A exclusão é um luto imposto. E quando você disse olhar as pessoas com deficiências, né, que deveria ser assim, ou seja, valorizando as suas individualidades. E outra coisa que você disse, que é olhar as pessoas com deficiências como se fossem incapazes. Uhum. E isso é uma forma de precipitar a morte do outro, ou limitar a capacidade de vida do outro, no meu Verdade. entender. Eu acho que com as pessoas com deficiências, eu aprendi uma coisa com uma analista quando eu estava na faculdade de medicina, e ela tinha sido chamada para trabalhar no metrô de São Paulo para capacitar a equipe a lidar com deficientes visuais, especificamente. E ela me ensinou uma coisa que ela ensinou a equipe,
né, do metrô, e que eu acho maravilhosa, que é assim, fazer duas perguntas. A primeira é, você precisa de alguma ajuda? E só se a resposta for afirmativa, você fazer a segunda, que é qual ajuda você precisa? Porque a pessoa com deficiência é a melhor pessoa para ensinar qual é o jeito que ela está precisando, né? De ser ajudada, que ela aceita, que ela permite, que ela agradece, né? Porque às vezes tem uma coisa de pôr a mão na carne da pessoa com deficiência e carregar ela, né? Sem pedir permissão, com uma super boa intenção, mas que é desumanizador, né? Sim. E que eu acho que pedindo a permissão, pedindo uma instrução, você tem muita chance de acertar, né? E ajudar, né? Eu não sei se vocês leram, ou você leu, Renata, o livro Longe da Árvore, do Andrew Solomon. Eu não li esse livro, mas ele fala muito sobre deficiências, né? Eu já li pessoas falando sobre. Eu li o outro dele, da depressão, Demônio do Meio-Dia. Do Meio-Dia, e ele fez um documentário também. E o Andrew Solomon, não sei se vocês sabem, ele se inspirou para trabalhar esse tema em cima da homossexualidade dele. Porque ele tinha, assim, uma vontade de expressar essa homossexualidade, mas ele fazia isso de uma forma até exagerada, enquanto criança, para que vissem, né? Então, ele usava roupas extravagantes e tentava se travestir também, nem foi como ele se constituiu, né, na sua identidade, mas ele exagerava para ser visto. E depois ele começa a trabalhar em cima, como psicólogo, dos outros temas, na tese dele de mestrado, né? E uma das coisas que ele fala, que tem a ver com o que você acabou de dizer, é que ele observou que, por exemplo, os pacientes, as pessoas com quem ele pesquisou, com síndrome de Down, eles formavam grupos, e que eles estavam muito bem ali, não como uma forma de sectarismo, uma forma de dizer que todos eles têm que andar só entre eles, mas que muitas vezes eles viam a exigência de integração como uma pressão, e que eles queriam conviver também com os pares e com quem eles se identificavam. Da mesma maneira, uma pressão que havia dos pais para que crianças que tinham deficiência auditiva fizessem a cirurgia, que as crianças já adolescentes nos Estados Unidos. E essas crianças, muitas vezes, não queriam e queriam continuar vivendo com a sua deficiência, e que parece uma coisa absurda falar, né? Mas que ele se deparou inúmeras vezes com pessoas que queriam ter a possibilidade de ter uma vida dentro daquele lugar onde elas se desenvolveram e se identificaram. E outra questão que ele traz é que nós temos uma visão assim muito congelada da deficiência também. Por exemplo, anões conseguem ter filhos que não são anões, né? E muitas famílias, o preconceito, né, de que você não pode ter filhos, e porque temem que nasça mais um que tenha o mesmo problema, e alguns assim, tá bom, se vai ser anão ou não vai ser anão, não é, eu quero ter uma vida, eu quero procriar, quero ter filhos, né? E o quanto nós colocamos um paradigma para o que é adaptativo e o que é saúde e o que é o bem para o outro, a partir de nossos preconceitos, que foi uma das coisas que você falou. É o capacitismo, né, Célia? É o capacitismo, é. Muito bom. Quem mais gostaria de comentar? Célia, com relação a Salmo, o Demônio do Meio-Dia, o que me impressionou muito foi a questão que a Renata trouxe também do suicídio, porque ele conta lá que ele, na sua ideia suicida, mas ele se preocupou com os pais, com a mãe, né? Então ele escolheu uma forma mais digna e foi para a praça para morrer de AIDS e se expôs, né? Lembra desse texto? E aí depois ele ficou muito mal, muito doente. E quando ele recebeu tantos cuidados e tanto carinho, ele resolveu que ele queria viver, né? E aí ele volta à vida.
Essa parte eu fiquei muito impressionada com. Como você chega a um ponto extremo antes do pêndulo pender para o outro lado e se equilibrar, né? E a coisa do amor, né? A força do amor, né? De ser querido, de ser amado, e ele desiste. Então, ele descobre, ele se espanta porque ele não morreu, ele achou que ia morrer, aí ele desiste da ideia, né, de se matar. Um mergulho na dor, né? Eu acho que a questão do mergulho na dor e essa discriminação que, às vezes, a gente não trabalha luto enquanto luto, depressão enquanto depressão. E o quanto o bom trabalho com também a depressão pode ajudar, né, na elaboração do luto e a não negação do luto, permitindo a depressão. Porque eu acho que muitas vezes a gente não dá esse espaço para a depressão, e a gente quer acabar com a dor, né? Não consegue. E o mergulho nessa dor profunda de chegar quase, né, à morte, de se abrir para a morte, e depois o reconhecimento de ser amado, né? Como te joga para o outro lado, né? Para o oposto. Aí você pode reconhecer, como Jung diz, você precisa considerar a morte, a finitude, até para ir para a vida, né? Sim. Sem dúvida. Lidar com esse tema é difícil. Me lembrou a Inês Pedrosa, no Fazes Me Falta, que ela tem um romance, eles têm um romance, mas nunca consumaram realmente uma relação. E aí ele morre, né? E aí ela disse: ensina-me tua morte, que em vida pude apenas surpreender. Que bonito. Porque como não mergulharam tanto na vida, né, também não há a perspectiva da perda. Eu acho que a vivência do luto, ela tem é diferente para as pessoas de acordo com o que viveram com aquela pessoa que se foi, né? Exato. Porque eu lembro também, eu como a Iraci, comecei muito cedo a minha vivência de luto, porque meu pai morreu, eu tinha 2 anos. Mas era filha caçula, então tinha muitos irmãos. Mas a minha mãe não lamentava esse luto, porque ela dizia assim, mas eu tive. Ele me adorava, eu tive. Então, eu pude compreender isso quando eu passei por a mesma situação da viuvez, e é diferente, né? Isso te reconforta, o eu tive. Né? Então, você vive, organiza essas memórias e vai se organizando. Né? Porque quem não teve, eu acho que acaba... O luto se prolonga, né? Impossibilita, talvez, até uma nova vivência amorosa, ou fica mergulhada na depressão, na dor, no lamento de que dor, né? Que dor, só isso, né? Não sai desse buraco. Isso, eu acho que você está falando, Marfisa, lembra muito a questão da melancolia. Quer dizer, nós elaboramos os nossos lutos atuais a partir de lutos anteriores. E lutos não elaborados anteriormente vão se somar aos atuais, caso eles reapareçam não elaborados, né? Na nova vivência de luto. Então, ou é uma reparação, né? Através de lutos anteriores nós podemos elaborar os atuais, ou ao contrário, eles se somam e aí a gente tem essa perda do significado, né? Ou essa perda do eu, ou perda do sentido da existência, que é ficar melancólico e mergulhado só na perda. Perda, na depressão. Mais, gente.
Alguém mais quer comentar? Rosane, Sabag? Deixa eu tentar aqui entrar na voz para agradecer vocês. Obrigada, Célia, projeto maravilhoso. Obrigada, Renata, da oportunidade de te conhecer. Gostei muito da tua fala. E eu gostei muito dessa coisa que você levantou sobre a gente cuidar mesmo, né, com esse positivismo, né, ao enfrentar o luto, as perdas, as limitações de um modo em geral, né, porque essa coisa da cultura muito narcísica, onde a gente está mergulhado, né, de buscar a perfeição em tudo, né? A negação das dificuldades. Não, está tudo bem, vai ficar tudo bem, tudo vai passar. Não, assim, às vezes basta mesmo dizer assim, está doendo, dói muito, está ruim, né? É preciso a gente enfrentar que está ruim às vezes, né? Que está doendo. E é tão difícil, né? A gente dizer está doendo, tá difícil atravessar. É complicado até para a gente abrir um espaço para falar de luto, né? É difícil, é corajoso esse momento que a gente está vivendo aqui juntos hoje. Achei muito, 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 muito importante. Queria Rosane, estou assim, super feliz de conhecer sua cara, ouvir sua voz. A gente, né, eu vejo as coisas que você escreve por e-mail lá na sociedade. Legal travar esse contato, assim, pois tete a tete, né? E muito feliz. legal isso que você está falando. Você está me lembrando uma história de que uma vez eu participei de uma banca de monografia que a pessoa que estava defendendo estava falando sobre um processo longo, uma elaboração, enfim, sofisticada, mas que tinha a ver com o luto da perda da mãe. E ela falou que sentiu muito a sensação da falta. E daí, nessa banca, tinha uma teórica que escreveu um livro sobre luto, falando, mas a falta não existe, o universo é tão pleno. E daí ela falou, olha, não sei você, mas eu, quando perdi minha mãe, senti a falta. Né? Eu achei contundente, assim, porque a gente tem uma tendência de querer preencher mesmo, né, o vazio, né? E nesse universo, assim, pseudo-junguiano, eu chamo pseudo-junguiano, assim, porque, assim, a gente enfrenta aqui, pelo menos em Florianópolis, aqui no Sul, assim, muita gente que é simpatizante de Jung, eu digo os simpatizantes que leram um pouco, que acham assim que Jung é uma filosofia, né? Assim, que acham assim, não, mas assim vocês são junguianos, então essa coisa do cósmico, do tudo é positivo, essa coisa Haribo, sabe? De tudo tem que ser maravilhoso, positivo, o universo conspira a favor, o self está sempre conspirando a favor, ninguém fala de sombra. E quando, na verdade, é uma coisa muito diferente do que o nosso, né, mestre, o Jung, como cientista, deixou para a gente como teoria, né, como construto teórico, como pensador, enfim, o que os nossos professores, Iraci está aqui, né, como grande professora, nossa, e Célia, enfim, Nairo, e outros professores, professor Baiton, que tanto falaram e falam para a gente de toda dessa dimensão mesmo da sombra, né? Da gente precisar olhar para o, o arquétipo luz e sombra, né?
E de morte também, né? Tem morte. Muito bem lembrado, Rosane, muito bem lembrado. Né? A gente tem uma tendência forte de se ligar no que a gente está sentindo no dado momento, né? No presente, né? Esse pai enlutado do suicídio do filho de 18 anos, ele escreveu uma coisa assim, vamos dizer que tem um jogo de futebol que até os 45 minutos do segundo tempo estava 2-0. E, de repente, de virada, nos últimos minutos, o time faz 3 gols e termina 3-2 de virada. Qual você acha que quem vai sair mais feliz do estádio? Aquele que ficou 90 minutos ganhando ou o que ganhou no finzinho, né? A gente fica com a última sensação e a gente tem o direito de viver a morte, a destrutividade, a sombra, né? O escuro, né? E acho que quando ele fala de positividade tóxica, ele está falando de como é agressivo quando você já fica imediatamente falando, já vai passar, né? Não, tudo bem, pode até ser que passe, mas agora está doendo muito, aguenta isso, né? Eu me lembrei foi assim, eu conheci no Facebook um homem que estava enlutado. E a esposa dele tinha passado muitos dias, 1 ano e tanto na UTI. E ele, após a morte da esposa, resolveu escrever um livro. E o livro era sobre todos esses dias, as vivências dele, todos esses dias, o processo de luto dele. E ele fez o livro, inclusive, ele fez como ritual, e isso que eu acho importante na história. E era um livro roxo, e ele falou, quem quiser o livro, como ele tinha algumas lojas, algumas franquias aqui em São Paulo, ele dizia, pode ir em uma dessas lojas, me combina comigo. E ele deixava em uma loja dele. E eu falei que eu gostaria, fui buscar esse livro. E quando li, foi incrível, porque era toda a elaboração dele, do quanto ele não tinha vivido alguns momentos com essa mulher e que ele gostaria de tornar mais viva a relação no processo de morte e eternizar de alguma forma isso. Agora você me lembrou incrível essa história, Célia. Agora você me lembrou da Isabel Allende, né? Que perdeu uma filha e escreveu aquele livro lindo que chama Paula, né? Que ela escreveu também na UTI, né? Enquanto a filha estava moribunda, né? Tecendo os fios da tapeçaria do luto, né? Sim, exatamente. E essa coisa das UTIs que roubaram o morto da família, né? Que o Arrier fala, né? O Felipe Arrier fala disso. E nossos mortos deixaram de ser nossos e passaram a ser dos hospitais, das UTIs, dos médicos. E que nessa separação, a morte deixou de ser também parte das nossas vidas, também da vida das crianças, né? Das crianças poderem participar. E ele fala muito isso, assim como a gente fala que a vida vem do repolho, que as crianças nascem do repolho, né? Para as criancinhas, a gente também não fala com as crianças sobre a morte, as crianças não vão no velório. E como é importante essa proximidade, e como a gente foi apartado. Eu acho que nisso que você fala do positivismo, o Churran fala disso, né? É muito importante falar, elaborar, olhar para o fenômeno em si, né? Porque todos nós vamos viver isso, né? De alguma maneira. O excesso de positividade resultou também no negacionismo, né? Verdade. Que é um tema importantíssimo na pandemia, né? Não tomamos vacina e estamos acima da vida e da morte, que acometeu muita gente, né? E ainda acomete. E, curiosamente, muitos jovens. Célia, a Sônia quer falar.
Está gesticulando faz tempo. Eu não vi, onde que está? A Sônia? Sônia, eu nunca vejo essa mãozinha. Tem que ligar o microfone e falar, oi, eu aqui. Fala, Soninha, querida, minha colega de USP, grande psicóloga também. Eu queria primeiro dizer o quanto foi bonito, né? Quanto da apresentação da Renata e tal. Mas queria também pensar num outro aspecto nesse momento. Por exemplo, até este que você acabou de falar, né, da morte e do roubo dos mortos, né, que um pouco da pandemia a gente teve isso também, porque nos primeiros não se podia nem ver o morto, não se pôde acompanhar o morto e não se pôde se despedir dele. Acho esse um dado bastante importante de como foi conviver. Então, e pegar o aspecto que a gente teve a acompanhar na própria vida, ou na clínica principalmente, que foi assim, a pandemia, ela trouxe um susto, ela trouxe a morte real, a possibilidade de como a gente vai lidar com essa morte real, mas ela trouxe também esse susto, é a morte na porta. Então, assim, como as pessoas que não viveram a morte, mas que viveram a morte próxima, a morte na porta, né? Como que elas lidaram e como aparece, às vezes, esses mesmos a negação, a raiva, a barganha, aparece também com a possibilidade de viver a morte, né? Então, do ponto de vista de quem viveu a morte, de quem teve uma morte, a gente vê assim, os processos de elaboração. De quem conseguiu uma elaboração, né, que passou pela tristeza, que foi procurando uma elaboração frente a isto, né, e que conseguiu. E teve as pessoas que foram para o lado da mania, né, de falar, de tentar controles de todos os jeitos e tal. Então, estou falando assim, um lado é a morte e os processos de elaboração da morte. O outro lado, que é o que eu estou querendo, né, são as pessoas que ficaram reclusas em casa com a morte na porta. Então, assim, como que elas viveram? Nós percebemos que muitos acabaram criando muito. Já visto todo o processo, dos artistas, dos cantores, quantas composições novas têm aparecido, né? Quantas coisas foram, parece que, produzidas de uma maneira criativa nesta reclusão. Mas também quantos ficaram só vigiando a porta, se ia entrar ou se não ia. Então, por exemplo, eu num caso específico aí da deficiência, eu trato de uma moça, né, eu comecei a cuidar dela, ainda uma garota, hoje, apesar de ter 25 anos, ela tem ainda um ares de criança, né? Ela teve uma anóxia, né, no nascimento, uma paralisia cerebral, perdeu a movimentação. E no caso dela, por exemplo, eu vejo que os pais, eles ficaram com tanto receio da possibilidade, né, de vir alguma coisa a mais, ou de ter que lidar com isso, que o que eu percebo é assim, um aprisionamento dentro de casa. Um excesso de controle e uma impossibilidade de vir a sair assim, até de carro, de poder andar, né? Porque tudo virou os pais não podem sair porque não pode trazer a doença para ela não pode sair. Então, este uso também, né? De que, assim, as pessoas que ficaram em casa e de quanto, eu não sei se dá para me entender, mas, assim, o quanto essa possibilidade, a morte na porta,
interviu e como as pessoas viveram com isso, né? O quanto de morte se teve e quanto de luto se tem. Que às vezes parece assim, que as pessoas entraram numa grande sonolência, como se fosse os 100 anos da Bela Adormecida. Agora estão saindo e ficam assim, nossa, que mundo é esse que está lá fora também? Então, eu queria levar um pouco... essa colocação da morte na porta, e como isso pode ser mais aprisionador do que viver, né? Viver o luto em si. Quer Isso. dizer, como essa ameaça do luto, né? Seria como um congelamento, né? Você congela, né? Isto. E a decorrência disso, né? Porque você, na verdade, nesse congelamento, um congelamento que está ligado ao luto, que está ligado à morte, e não traz o aspecto da elaboração positiva da morte, né? Que seria, mas traz só o medo de encontrá-la. Muito importante, Sônia, porque eu acho que por trás do negacionismo talvez haja exatamente essa atitude de fuga fóbica em relação à morte, né? Porque é a negação absoluta. A raiva também, como a própria Renata estava falando, né? A raiva te coloca no outro esquema, mas também tem uma negação, né? Quer dizer, não é comigo praticamente, ficou com raiva do mundo. Por que comigo, né? Esse isolamento que foi em função de não pegar o vírus, ele também propiciou isso, uma negação e uma culpabilidade de todo mundo, de todos, uma possibilidade de culpar o outro, né? E para depois fazer os acordos, né? Olha, eu lavo a mão tantas vezes, eu faço isso, eu faço aquilo, portanto, me dê mais tempo de vida, né? E eu gostei muito do que a Iracy falou, né? Por que não eu, né? O que eu tenho de tão especial... Que seria o momento posterior, né? Seria assim, depois dessa barganha, você começa a perguntar por que não eu, né? Exato. Seria a possibilidade de já ir trabalhando com o fato de que é possível, de ir caminhando para essa assimilação, né? Faz parte da condição humana morrer. Então, você vai se aproximando disso também, né? Quando você pergunta, por que não eu? É porque já cabe alguma coisa, né? Já nasceu a semente da aceitação, né? Exato. Aí você já está... Quer dizer, assim, olha, eu fiz tudo, eu tenho cuidado de tudo, né? Então, eu cuido da minha vida e cuido da vida do outro. Então, assim, eu deixo de ser aquilo, não vai acontecer comigo, ou por que vai acontecer comigo, né? Para essa coisa, apesar de todos os cuidados, pode acontecer. Então, como eu posso conviver com isso? Aceitação do inexorável, né? Do que não depende da minha escolha, nem do meu controle. Então, acho que nesse meu momento, em termos de clínica, a gente teve assim, a possibilidade de pessoas que ficaram no silêncio e que produziram muito e que começaram a ver a vida sob outro prisma, mas a gente teve também as pessoas que ficaram mais confortáveis nos seus medos e estão com muito problema agora para sair, né? Porque elas estão tendo que sair da parte confortável, de que é viver com a vida novamente, com seus conflitos e tal. Então, a gente está enfrentando isso agora, como sair de casa,
E viveu com aqueles e tem os que viveram na competição, né? Que estão assim, bom, não tinha ninguém, estava todo mundo dormindo, a gente foi. E nós mesmo, quando nós saímos na rua agora, você fala assim, gente, está aqui tudo diferente. Caiu casa, fechou loja, fechou isso. Quer dizer, aquele lugar que eu tinha, aqui, ó, com aquela placa, eu virava à direita, aquela casa azul eu virava à direita, eu não tenho mais. Né? É muito Mudou o mundo. impressionante, né? Você E sair aí pela ficou cidade que você conhece há décadas e tá tudo diferente, né? tudo diferente, como se a gente tivesse acordado da Bela Adormecida. E tem construções enormes sendo feitas. São prédios enormes, são lojas de carro, assim, impressionante de grande. Você fala, aquilo, que mundo é esse? Que caíram 3 casas para ter uma loja de carro. Sônia, isso me lembrou um filme que está passando, O Soldado que Nunca Existiu, na Netflix, e que eles falam que existe a guerra e existe a sombra da guerra. A guerra, onde rola o sangue, as mortes, etc. E a sombra da guerra, e eles mostram que o que acontecia na Segunda Guerra continuava a vida rolando, assim como hoje se constroem os prédios, as boates, nightclubs, isso aí parecia que não havia guerra. Parecia que não havia guerra. Da mesma forma, eu acho que essa negação que nós fazemos, né? Hoje tem uma guerra na Ucrânia, mas aqui não tem guerra. Quando nós saímos para o espaço de fora, para o geográfico, a gente vê a morte no geográfico e vê também que a vida continua no espaço geográfico. Sim, é isso aí. Né? Essa morte na porta, né? Essa imagem da Sônia, acho que daria mais um episódio aqui dos encontros, porque é um capítulo enorme. Está me lembrando aquele artigo antigo do Freud, né? Batem numa criança, lembram desse? Quando ele discute que o trauma da criança que assiste o irmãozinho apanhando é maior do que daquele que apanhou. Porque na fantasia, aquele que imagina, que fantasia, que fica na imaginação a surra levada pelo outro, é maior, né? De certa maneira, sem controle. E fica no imaginário, né? E o imaginário é o imaginário. E é mais ou menos isso que a gente está, né? Quer dizer, quem ficou em casa, no imaginário de quem pegou a Covid, né? Quem não pegou, quem não viveu os dramas e ficou se economizando em casa, agora está com esse medo de sair. Assim, o que me espera lá fora? O que tem lá fora, né? Isso é enorme mesmo, né? Essa angústia do que está lá fora. Medo de viver, né? Sim. É o medo de viver, é uma fobia coletiva mesmo, né? Vamos pensar nesse tema, Rosane, para um próximo. Vamos pensar, né? Quem sabe o negacionismo na pandemia, e o medo da vida, né? Porque nós falamos muito do medo da morte, né? O medo da vida, esse tema levantado pela Sônia, eu achei muito legal. Como sempre, eu acho que a morte, sempre falar da morte, levanta a vida. Né? Gente, nós estamos nos aproximando das 19 horas. Esse evento ele é planejado das 17 às 19. E se alguém mais quiser fazer algum comentário, ou a própria Renata,
para a gente ir fechando e agradecendo a presença de todos, agradecendo a presença da Renata, a fala, a contribuição maravilhosa. Esse evento vai estar gravado no YouTube. Para quem quiser acessar, Clínica na Pandemia 8. Se não entrar assim, põe Clínica na Pandemia 8, Célia Brandão. Está no meu canal. Tá? Mas se alguém mais quer comentar... Como é que você está, Renata? Como foi participar? Porque nós estamos muito gratificados, eu quero saber você. Super realizada, super feliz, com a presença de colegas ilustres. A minha mãe está aqui também, me assistindo. Estou honrada com a presença dela. E meu marido não está porque a gente está... Isolamento. Isolado aqui por causa da Covid, né? Mas estou com a porta aberta aqui, quem sabe ele consiga ouvir um pouco do outro quarto. Está dizendo ele que está ouvindo o tempo todo, ele bateu palmas quando eu terminei. Então, estou super honrada com a presença de colegas, com a presença de pessoas novas que eu estou conhecendo hoje. Muito legal, muito satisfeita com o convite. Célia, você está de parabéns pelo seu projeto. Obrigada, Renata. E uma coisa bacana aqui, nós conseguimos aqui reunir psicanalistas, junguianos, né, numa linguagem comum, isso é muito bonito, né? A Sônia é municotiana, né? E nós temos aqui diferentes linhas de pensamento dentro da psicanálise, da psicologia, conversando. Eu estou aqui com uma grande amiga minha comadre, que é da Zayn Analista, lá em São José dos Campos. A Marfisa no Rio, Gabriela, deu um tchauzinho. Marfisa no Rio, né? Muito legal. Muito legal. E a Rosane de Floripa. Floripa, verdade. Né? Então, essa é a proposta. A proposta é encontro aí das diferenças, né? Encontrar essas semelhanças nas diferenças. E o espião, né, Célia? Tem um espião aí também, tem. Né? O Coraci é um espião fiel, porque, se eu não me engano, você viu todos quase Clínica na Pandemia. Sim. Não é? É verdade. Muito vimos fiel. Vimos ontem o filme que você fez referência na Netflix. Agora eu descobri que foi você que sugeriu para a Eliana. O Soldado que Nunca Existiu? Isso, ontem. Você queria comentar agora nesse final alguma coisa? Não. Eu fico com o que você falou. Tá bem? Tá bom. Obrigada, Coraci. Bom, Abel. Boa noite, gente. Abel, eu gostaria de só comentar uma coisa, porque o teu projeto, Célia, realmente, como já foi dito, é muito bom. Eu não sou terapeuta, embora tenha estudado psicologia na USP, na época da ditadura. Então, você ficava em dúvida se aprendia psicologia ou se brigava contra os militares, né? Eu optei praticamente por esse último. Aí fui preso no CRUSP, fiquei preso uns bons dias. Quando eu saí, falaram que ia me pegar de novo. Eu peguei carona no navio em Santos, desci em Gênova com R$10 no bolso e fiquei pela Europa inteira vagando, fazendo várias coisas. Aí eu voltei, enfim. Mas é muito difícil você estudar uma ciência como a psicologia durante uma ditadura, porque acho que todos vocês, né, também passaram por isso, porque é complicado, né? Quando você tem uma consciência das necessidades, você vai à luta, né? Então, eu morava lá na Vila Carrão, para ir à USP, tomava 2 ônibus e fazia panfletagem na região do ABC na época, dava aula de biologia à noite, enfim, a minha história é longa, mas não quero falar disso. Só quero dizer o seguinte, dá um pitaco aí. Eu acho que todos vocês, então, eu não sou terapeuta, já trabalhei um pouco com terapia, muitos anos atrás, parei, mas eu sobrevivo dando aula, né,
e tentando escrever aí o terceiro livro de poesias, para ver se pago as contas. Mas o que eu queria dar um pitaco aí é o seguinte: vocês terapeutas, com todo respeito, tá? Jungiano, freudiano, winnicottiano, etc. Eu não sei, eu preciso aprender isso. Por quê? Porque eu acho que a formação da psicologia aqui na América Latina, desses europeus, fica muito centrado no indivíduo, numa tentativa de solução individual. Então, vocês deram vários exemplos aí, eu anotei aqui vários exemplos particulares, específicos, de uma pessoa, de outra, etc, etc. Vale. Mas eu entendo que essa questão da morte, do luto, esse medo da vida, medo da morte, para mim, eu fiz pós-graduação em psicologia social, então o meu enfoque é outro, completamente diferente. Eu sinto que falta na psicologia um estudo de economia política, sabe? Uma metodologia para além do positivismo, que são todos, né? Jung, Freud, todos positivistas, né? Que estuda muito o tridimensionalismo do Descartes, a física, digamos, a física clássica de Newton, né? Porque a psicologia praticamente se baseou na física clássica para se tornar ciência, para ter identidade de ciência. No entanto, esqueceu de uma outra ciência que é a dialética, uma metodologia dialética que possa compreender o ser humano na sua plenitude, na sua profundidade, no coletivo. Eu anotei várias coisas maravilhosas que vocês disseram aqui, mas eu fico intrigado, eu tenho um sofrimento psicológico da gente não poder resolver uma questão de possibilitar as pessoas a ter consciência das necessidades reais, não necessidades fake, né? Não das necessidades produzidas pelo sistema, digamos, capitalista que a gente vive nos últimos 300 anos. E eu acho que, por exemplo, o medo da morte, o medo da vida, está embutido na história. A história. Eu preciso historicizar esses conceitos. Por exemplo, existem povos, civilizações, nem vou falar de indígenas, né, aqui do Brasil, mas diante da morte, eles aprendem outras coisas. É como se fosse uma festa, né? É uma partida, as crianças têm consciência. Por que aqui no nosso mundo civilizado, burguês, cristão, judaico, e de acordo com Freud, só a partir dos 8 anos que a criança tem a noção da morte, né? Eu acho que essa questão do medo da morte da vida está muito ligado com a historicidade, com a cultura judaico-cristã e burguesa que põe na cabeça da gente, né? Que a gente fomenta isso, esse negativismo, essas coisas que vocês estão dizendo, é uma coisa que faz parte do nosso histórico, da nossa cultura, da nossa visão de mundo. As pessoas sofrem. Por quê? Porque não está claro a história que a gente aprende, que a gente ensina. Aí começa lá com os portugueses descobriram. Quem descobriu o Brasil? O Brasil existe há milhões de anos. Isso aqui foi invadido. Abel, mas eu acho que, assim, muito pertinente a tua observação, mas você vê que foi mencionado isso, só que hoje o foco não era falar dessa dimensão política e social da pandemia, né? Era uma abordagem mais clínica mesmo. Mas, de qualquer forma, o que você menciona foi até dito pela Renata, no momento que ela fala do complexo cultural moldando o indivíduo moldando o complexo cultural, na verdade, ela estava falando dessa patologização que a cultura sofre, né? Que é na formação desse complexo cultural. O que nós temos, quando a gente fala, né, do medo da morte, no Brasil, ele é vivido de uma determinada maneira durante a pandemia, esse medo da morte em outros países, vivido de outra maneira, quem está lá na Ucrânia está vivendo isso de outra maneira. Mas a gente considera que existe alguma coisa, não tentando trazer um discurso positivista, mas alguma coisa em comum entre essas vivências, né? Porque, principalmente na abordagem junguiana, se admite a noção de inconsciente coletivo
e se contracena, sim, dialeticamente, inconsciente coletivo e consciência coletiva. O tempo todo nós estamos vivendo essa interação. E não se exclui do inconsciente coletivo e não se exclui da consciência coletiva a dimensão política, econômica, etc. Tanto que no Brasil nós mencionamos hoje, né, a questão do negacionismo. Quer dizer, claro que o negacionismo foi estimulado também pelo governo federal, né? Nós não falamos isso, mas fica implícito na nossa conversa, né? E o quanto a negação do conflito é mais presente em regimes autoritários. Mas eu acho que você pode preparar alguma coisa e você só me fala e você vem falar no próximo encontro, tá bom? Tá bom. Porque hoje nós já estamos encerrando, basicamente. Beleza, desculpa. Tá bom? Mas muito obrigada. Obrigada, Abel, por sua contribuição. Obrigado. Obrigado. Nada, Célia, mas... quer falar mais uma coisinha rápida que eu falei Fala, das Renata. pessoas que estão aqui. Tem outra pessoa que está me honrando muito com a presença, que é a Silvia, que é a minha tia, que é psicodramatista e trabalha com psico-oncologia. Estudou muito sobre o luto. Ai, será que a Silvia quer falar alguma coisa? Não, estava só dizendo, Tá. fica à vontade. Estava só lembrando que não mencionei a presença que me honra também. Então, eu vou pedir para todo mundo ligar o microfoninho, destravar, para nós aplaudirmos a Renata e fecharmos esse evento muito gratificados. E agradecendo muito a presença de todos. Obrigada, gente. Você também, Célia. Renata e Célia. Obrigada. Um beijão para todo mundo.